Este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos, nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a conquistarem os seus objetivos de forma leve e equilibrada. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram. É só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Estamos no mês de junho, Semana dos Namorados ou dos Eternos Apaixonados, para aqueles casais que já trilham aí uma longa caminhada juntos. E será que existe uma fórmula, um segredo para conquistarmos relacionamentos duradouros? Hoje eu converso com a psicoterapeuta Clara Emília Piffer. Ela atende há 15 anos de forma individual e casais, estimulando, ensinando, orientando os casais a terem justamente um relacionamento mais satisfatório. Seja bem-vinda, Clare. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Marci. De nada, vai ser uma satisfação. Com certeza tu vai nos passar informações muito estimulantes aí para que nós possamos ter os nossos relacionamentos aí mais apaixonados do que eles já são, né? E a Clare, ela, além de falar sobre esse assunto pelo contexto profissional, pela atuação dela, ela também fala sobre isso com propriedade pessoal, porque ela vivencia aí um relacionamento bastante duradouro. Conta pra gente, Clare, pode compartilhar esse detalhe também? Posso. Assim como você, né? Estou há quase 2 décadas com meu marido. Nós estamos há 17 anos e meio juntos, são 12 anos e meio de casados. E já passei por problemas no meu relacionamento, né? Já tive fases difíceis, fase de querer me separar do Eduardo. E através daquilo que eu estudei, né, que eu estudei psicologia, eu entendi que eu precisava buscar ajuda para melhorar o meu relacionamento. A partir daí, eu tive interesse de estudar mais sobre relacionamentos também, então comecei a atender ainda mais nessa área, né, que eu falo que é a área familiar, de relacionamentos familiares. Seja casais, ou às vezes pais que precisam de uma ajuda com os filhos, ou às vezes uma pessoa que quer melhorar o relacionamento dela, mas o parceiro, a parceira, o marido, a esposa não quer participar. Então, eu faço o processo individual também. E, com certeza, os problemas pelos quais eu passei no meu relacionamento me ajudaram e me ajudam muito a entender essas pessoas, especialmente as mulheres, porque o meu público é muito mais de mulheres, né? Muito maior de mulheres. A entendê-las, o que elas passam, né? Como que elas se sentem quando estão num relacionamento, como você falou, que não traz satisfação, né? Que não traz alegria, um relacionamento que não é gostoso, como eu chamo, um relacionamento gostoso e que vale a pena ser vivido, né? Que vale a pena estar nele. Ai, que alegria a gente poder compartilhar, então, essas informações e também as tuas experiências hoje aqui com as mulheres que nos acompanham. Mas olha só, antes da gente começar a falar sobre o assunto especificamente, achei uma super coincidência aí. Eu também vivencio um relacionamento duradouro, como tu comentou aí, e há exatamente 17 anos e meio. Meu Deus! Que detalhe em comum, quantas vezes conversamos, sabíamos dos nossos relacionamentos duradouros, mas não que era o tempo, esse tempo tão exato, assim, igual. Que legal, muito bom. Aí, que bacana. Clare, mas para a gente iniciar essa conversa, então, sobre relacionamentos, vamos desvendar aqui com a expertise da Clara Emília, se há, né, se existe essa fórmula para que nós possamos ter relacionamentos felizes, equilibrados, harmoniosos e duradouros. Quem sabe aí por uma vida inteira, inclusive. Lá no tempo das nossas avós ou das mulheres que nós entrevistamos para compor aqui o livro Mulheres do Interior,
os casamentos eram no sistema até que a morte os separe. Elas não tinham a alternativa, né? Caso o casamento fosse ruim, em boa parte das situações ele não era feliz, como costumam ser os relacionamentos hoje em dia, né? Elas não tinham essa possibilidade de se separar. As primeiras mulheres que se divorciaram, elas foram excluídas da sociedade. Aqui na nossa região, a Serra Gaúcha, elas sequer podiam frequentar a igreja depois de terem se divorciado. E isso era muito difícil para elas na cultura aqui da nossa região, considerando a importância que a religião tinha e ainda tem para as pessoas que vivem aqui. Então, era algo muito sofrido para elas. Sob essa ótica, hoje em dia, não haver essa obrigatoriedade mais, né, dos relacionamentos serem tão duradouros, é um avanço, principalmente considerando aí a questão de direitos femininos. Tu concorda? Concordo plenamente. Eu vejo assim, ó, Marciele, que na verdade, durante muito tempo, é relativamente recente essa possibilidade de escolha de fato, né? De com quem você vai se relacionar. Então, eu conheci uma senhora há muitos anos atrás, mas eu lembro dela me falando, não de forma bem clara e direta e objetiva, mas depois o meu pai me contou um pouco mais da história, que o meu avô e ela queriam se casar, eles gostavam um do outro, mas aquela coisa de longe, né? De se olhar, de se interessar, mas tanto os pais dela quanto os pais do meu avô não permitiram que eles se casassem porque ela era quase um ano mais velha que o meu avô. Então, não ficaria bem eles se casarem. Então, as pessoas, as mulheres, né, que é com quem nós mais falamos, né, o nosso público, não tinham o direito de escolher, mas, na verdade, eu acredito que nem os homens tinham o direito de escolher, né? E o casamento era uma obrigação, coisa que hoje também não é exatamente assim que acontece, né? Por mais que ainda exista um preconceito com as pessoas que ficam solteiras, mas hoje já não é uma imposição ter que se casar, e antigamente era uma imposição, né, Márcia? Ter que se casar ou ir para a vida religiosa. Exatamente. Mas as pessoas não podiam escolher. Eram os pais, normalmente, que escolhiam, né? Seja lá como era feita essa escolha, e é porque era uma necessidade de ter um casamento e de formar uma família, independente de você querer aquilo ou de você querer aquela pessoa. Hoje em dia, realmente, a gente tem mais essa condição de escolher. Até os meus pais, quando namoravam, e meus pais estão casados há 41 anos, a minha mãe conta que o meu avô falou, ó, depois de um ano, se você vê que não é com ela que você quer casar, você larga. Se é com ela que você quer casar, casa logo, né? Então, de certa forma, também tinha aí uma imposição, né, uma obrigatoriedade de se relacionar para se casar. E eu vejo que hoje as pessoas têm, sim, total liberdade de escolherem com quem vão se relacionar, com quem vão se casar, mas é algo que precisa ser aprendido como fazer, porque como qualquer habilidade, escolher é uma habilidade também. Então, eu percebo que no decurso do tempo, conforme nós fomos tendo esse direito de escolha, nos deram esse direito, mas sem a gente saber o que fazer para escolher bem, né? Então, essa é uma questão que ainda precisa evoluir nesse processo de escolha. Por isso, eu vejo muito como um dos fatores do fracasso do casamento, do relacionamento, essa falta de orientação e de aprendizado para saber fazer uma boa escolha, né? Você também no seu trabalho, não sei como você entende isso, se você já percebeu dessa forma. Claro, então isso seria um dos principais fatores, motivos, pelo fato de hoje em dia os relacionamentos serem ou estarem assim tão efêmeros, tão passageiros? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. Olha só, eu lembro de alguns livros que eu li ainda quando eu estava na faculdade, e logo que eu me formei, que falava que na curva da mudança de comportamento é como se fosse um arco, onde a gente está numa ponta, né? E nessa mudança a gente corre para outra ponta e depois vai para um extremo. É como se fosse assim, aquela pessoa que precisa emagrecer, sabe? Precisa perder muito peso, então ela sai de uma ponta onde ela come em excesso e come alimentos muito ruins, e ela vai para outra ponta que, se ela for convidada para um jantar, para um churrasco, ela leva a marmita dela, até ela aprender que existe um equilíbrio, um meio termo. Então, eu percebo que a gente está ainda nessa outra ponta aqui, sabe? Fazendo escolhas, talvez com poucos critérios, fazendo escolhas que não são conscientes, porque daí a gente saiu daqui, onde é obrigatório casar, onde não tinha essa questão do amor, da afinidade, né? Os pais, como eu falei, eu não sei exatamente no que eles se baseavam para escolher, mas normalmente é de boa família, é boa índole, é trabalhador, vai casar com esse, né? Isso. Não tinha a questão do sentimento ali envolvido, né? E hoje as pessoas se baseiam puramente no sentimento, né? Sem pensar em algumas outras questões que são bastante importantes para o relacionamento, e daí se envolvem, se casam, achando que simplesmente o sentimento, o amor basta, achando que amor é a base do relacionamento, e não é. Amor não é a base para um bom relacionamento, tá? E aí acontecem esses problemas, então, depois do casamento. Porque eu falo que antes do casamento, tudo também é muito gostoso, né? Se você não gosta de alguma coisa que acontece com outra pessoa, se você se chateia, se você briga, você não tem que continuar na mesma casa com a pessoa. Claro. Isso acaba... Pode falar. Não, eu ia comentar que essa questão do 8 ou do 80, né, que tu explicou tão bem aí com o teu exemplo, é exatamente a percepção que a gente teve ao fazer o livro Mulheres do Interior, ao entrevistar as senhoras, né? A gente ficou com isso muito claro, de como a gente vivia no 8 e foi para o 80. E aí, dentro do programa de realização feminina, dos cursos que eu faço com as mulheres, a gente trabalha justamente a busca desse equilíbrio, né? Então, eu queria que tu comentasse como que a gente chega, o que falta, qual que é o caminho que a gente tem que percorrer para conseguir sair desses extremos e encontrar esse equilíbrio. Bom, primeira coisa é isso que eu falei, tirar um pouco essa idealização de que o amor basta e de que o amor é o mais importante dentro do relacionamento. O amor é muito, muito importante. Mas a gente precisa construir relacionamentos com bases sólidas, e a base não é o amor. Qual Até seria? porque... Conta pra gente esse segredo, agora é o momento. Pois é, vou contar, vou revelar aqui, né? Aquilo que eu revelo lá para os meus clientes, vou revelar aqui para vocês, para o seu público. Calma aí que a mulherada vai estar pegando o bloquinho para anotar, esse momento é muito importante. Acho importante fazer isso, realmente. Devia ter avisado antes, né, Márcia? Então, assim, para a gente ter uma boa base, né? Para a gente ter uma boa base, é preciso alguns elementos, né? Alguns sentimentos, não emoção, alguns sentimentos que vêm antes do amor. Quando você viu o Fernando pela primeira vez, muito possivelmente você não sentiu amor, você sentiu interesse e admiração, não foi? Acredito. Nossa, mas que homem bem apanhado, né? Gostei esses olhos, olha esse cabelo. Você admirou algumas coisas, te gerou o interesse. Uhum. Aí vocês começaram a se conhecer e muito possivelmente você se sentiu bem na presença dele, te trouxe um bem-estar e você se sentiu respeitada por ele. Nossa, olha, ele abre a porta do carro para mim, que gentil, como ele é respeitoso, né? Algumas coisas aconteceram ali que você sentiu que tinha o respeito desse homem, você percebeu também que havia interesse dele, que ele te admirava em algumas coisas. A partir daí, começou a surgir aquilo que a gente chama de amor.
tá? Então, para você ter um bom relacionamento, você precisa de uma boa base. E a base é o respeito, a admiração e o interesse. O amor é o teto que protege essas bases, que protege esses 3 pilares, que são os pilares, no meu entendimento e de acordo com tudo aquilo que eu já trabalhei em relacionamentos, são os 3 pilares mais importantes que sustentam o amor. Então, o amor é o teto do relacionamento. Ele não é a base, ele não é o pilar de sustentação do relacionamento. Se você tem um relacionamento sem respeito, ele fica abalado. Mesmo você dizendo, muitas clientes minhas já falaram, eu amo, mas ele não me respeita. Eu amo, mas eu perdi a admiração. Eu amo, mas parece que ele não tem nenhum interesse em mim. Ou eu perdi o interesse de fazer esse relacionamento dar certo, eu não consigo mais admirar o meu marido, ele fez alguma coisa que eu não consigo mais respeitá-lo, eu amo, mas eu não consigo respeitar. Então, dificilmente, Marcela, as pessoas vêm para mim e dizem, então, eu não amo mais. Elas reclamam de outras coisas, as questões são outras, tá? Então, para você manter um bom relacionamento, um relacionamento duradouro, você precisa cuidar da base do seu relacionamento. Que a base começou pelo interesse, pela admiração, depois veio o respeito, e daí você começou a construir isso que você chama de amor. Claro. Tá? E quando tu consegue ter essa base sólida, como tu descreveu, achei lindo essa forma de falar que o amor é o teto, nunca tinha ouvido isso, achei muito especial mesmo. E quando a gente consegue ter a construção disso, te ouvindo falar desse jeito, eu chego naquele momento um pouquinho adiante, desses relacionamentos que já evoluíram, que já avançaram, quando o casal já está trilhando aí uma caminhada consideravelmente longa, e aí começam a esbarrar nas diferenças, porque eu acho que até um certo ponto a gente nem enxerga as diferenças, aí quando já está aí, depois de alguns anos, essas diferenças começam a ficar mais evidentes. Tu falando dessa forma, esse respeito que tu fala me soa como decisivo para que a gente consiga tolerar essas diferenças que começam a ficar mais sublinhadas no relacionamento depois de um certo tempo. E também fecha com algo que eu penso assim de forma muito clara. Os casais não precisam ser um par de vaso para o relacionamento dar certo, né? Os casais têm as suas diferenças. Quando eu observo o meu relacionamento, eu toco no ponto do autoconhecimento como decisivo para a gente estar quase 2 décadas junto, né? Esse interesse que a gente teve de entender justamente qual que era o nosso perfil de comportamento, por que eu agia de uma forma e o Fernando de outra, os nossos valores também, entendendo que eles não são idênticos e que a gente precisa, às vezes, fazer concessões para poder viver em harmonia. Uma hora um cede, outra hora o outro. A minha avó falava assim, eu perguntava para ela, Nona, qual que é o segredo aí? A senhora está fazendo quase 60 anos de casada, qual que é o segredo? E ela falava assim, Marcele, porta paciência, né? Eu usava uma palavra do dialeto que quer dizer carrega contigo, porta paciência. Uma hora tu vai ter que ter paciência, tu vai ter que ceder. Outra hora ele vai ter que ter essa paciência e ter que ceder. Então, dentro disso que eu te comentei aqui, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância da individualidade para os relacionamentos. Márcia, você tocou num ponto super importante, né? Que é o respeito à individualidade, o autoconhecimento e você de fato conhecer a outra pessoa. Quando eu pergunto para as pessoas ou para os casais que vêm para os meus atendimentos o quanto que ele conhece o marido, as pessoas vêm só falando dos defeitos. E vem falando de uma maneira muito intolerante com relação aos defeitos. Como se a pessoa quisesse, né, simplesmente eu quero agir dessa forma, tá? Uma escolha minha e é assim mesmo. Eu sou rápida, eu sou direta, eu sou objetivo nas minhas respostas, né? Ou eu sou uma pessoa lenta, eu preciso pensar antes de dar uma resposta. E confesso que antes de eu ter todo esse entendimento sobre as características inatas das pessoas, ou especificamente do meu marido, eu às vezes pensava assim também, né? Tipo, meu Deus, por que é tão lerdo? Por que eu pergunto uma coisa e demora tanto para me responder?
e eu só consegui entender que aquilo faz parte de quem exatamente meu marido é, porque ele nasceu assim, porque as características de perfil nossas, elas são inatas. Lógico que a nossa personalidade, ela não é só o nosso perfil, tem muitas outras coisas, mas tem algumas características que são inatas e a gente pode mudar um pouco, mas a pessoa não vai dar conta de mudar muito. Meu marido tem 1,98 de altura, eu tenho 1,63. Isso nasceu, está na minha genética. Eu não vou conseguir crescer, ele não vai conseguir diminuir. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, eu boto um salto quando estou com ele, uma flexibilização que eu faço. O Edu, às vezes, para ficar mais próximo de mim nas fotos, ele abre um pouco as pernas para parecer mais baixo. Então, é uma flexibilização que a gente faz, né? E eu percebo, como você mesmo falou, as pessoas estão tão envolvidas pelo romantismo e pelo fato de, normalmente, cada um estar na sua casa, que a gente não tem que tolerar, de fato, essas diferenças. Então, teve lá uma rusga, teve algum desentendimento, cada um vai para sua casa e a questão esfria. Mas depois do casamento, isso vai estar ali, tudo no mesmo ambiente, né? Então, precisa, sim, haver paciência. A Nona estava certíssima com relação a isso, mas também a gente precisa saber quais são as nossas características de verdade, tá? Eu falo mesmo no conhecimento, no sentido científico, de você procurar um profissional que vai poder fazer um mapeamento e dizer para você, você é assim. E dessa forma, você vai conseguir entender o outro também, por que ele é assim. Tá? Depois disso, eu vejo que é muito importante a habilidade conversacional, é a habilidade de saber fazer boas conversas, porque muitas vezes, com essas diferenças, os casais conversam, mas não fazem uma conversa que resolve, tá? E aí os problemas vão se empilhando e vão ficando cada vez maiores, e eu digo que eles vão construindo uma barreira um entre o outro. Esses desentendimentos que são conversados, mas não são conversas que resolvem, vão criando um empilhamento aí de problemas entre eles, até que existe uma barreira difícil de ser derrubada, tá? E depois, o que você falou, que eu acho muito importante também, é conhecer o valor do outro. São assuntos que os casais não se conversam, que eles não têm nem ideia do quanto que é importante eles saberem um sobre o outro. Eu digo também que terem objetivos em comum, objetivos juntos. Muitas vezes os casais estão fazendo algumas coisas individualmente, né? É um objetivo que um tem, o objetivo que o outro tem, sem que seja feita essa parceria para um ajudar o outro. Não significa um abrir mão do seu objetivo para seguir o do outro. Não, mas eles serem parceiros, um colaborar com o outro, dar suporte para o outro e cada um poder seguir o seu objetivo. Se os dois têm o mesmo objetivo, melhor ainda. E sinal de que a relação está fortalecida. Mas, às vezes, eles não têm o mesmo objetivo. Eles têm objetivos diferentes, mas que os dois podem, sim, continuar juntos, cada um seguindo o seu objetivo. Mas um precisa aprender a pegar na mão do outro para se ajudar. E essa é uma característica, Márcia, que não existia antigamente, né? Porque os casais não se casavam para serem parceiros, é aquilo que você estudou tão bem, que eles se casavam porque tinham que se casar, não era uma escolha. Então, não existia conversa, né? A mulher normalmente ficava muito quieta, muito calada, aceitando tudo que viesse do marido, e não tinha essa questão de vamos seguir juntos, conquistar coisas juntos, porque não era um relacionamento baseado na parceria, era um relacionamento baseado na obrigação de formar uma família para dar continuidade ao nome da família, por exemplo, né? E quando tu fala dessa questão da importância de comunicar e comunicar os objetivos, um saber do objetivo do outro, a gente alinha expectativas, porque eu vejo muito nos relacionamentos o subentender, né? Eu acredito que o meu marido sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, né? Eu deduzo ou eu tenho esse desejo de que ele saiba, né? De que ele tenha uma bola de cristal e vice-versa também, né? Então, a gente tem que
que parar com essa história de deduzir que o outro sabe tudo sobre nós, né? Às vezes nem eu me conheço direito e quero que o outro saiba sobre mim, sobre os meus desejos, sobre as minhas aspirações. Então, toda essa conversa, eu acho que sintetiza naquele autoconhecimento que cada um tem que buscar, né? E depois alinhar, né? Cada um vai tendo essas trocas, eu sei de mim, ele sabe dele, e a gente vai ali compartilhando um com o outro e vai fortalecendo o casamento, o relacionamento dessa forma. Clary, fiquei encantada aqui com tanta informação de utilidade, né, que tu nos presenteou, porque a gente vai levando os relacionamentos, costuma ser assim, né? Nós somos dessa área que nós paramos para trabalhar, para pensar nessas questões. A gente trata tudo como um estudo, como desenvolver uma habilidade, como uma profissão que a gente tem que se capacitar, a gente trata, inclusive, os relacionamentos dessa forma. E é assim que a gente constrói os objetivos, né? Que nós conseguimos chegar nas conquistas. E um relacionamento duradouro também é uma conquista que se trabalha. E tendo dito isso, eu gostaria de te pedir para que tu deixasse uma mensagem final para todos esses corações apaixonados que podem estar nos acompanhando nesse momento. Perfeito. Bom, você falou tudo, né? Buscar autoconhecimento. Isso que eu falo sobre aprender a fazer boas escolhas, isso é a partir do autoconhecimento. Buscar autoconhecimento ou buscar terapia não é algo para você fazer o resto da vida, né? É por um tempo que você vai fazer para você atingir esse objetivo. Eu falo, não é uma coisa de artista, faço análise há 15 anos, nada disso. Às vezes são 15 encontros que você já vai conseguir fazer isso. Sobre os casais apaixonados, o que eu tenho para dizer é o seguinte: beijem. Deem aqueles beijos longos e demorados que vocês costumavam dar quando estavam namorando e que às vezes esquecem de fazer agora que estão casados. Fica aquele beijo protocolar, mecânico, né? Um beijinho só. Então, aproveita o mês dos namorados e manda bala em retomar isso que vocês costumavam fazer. Para os casais que acham que ainda não, que já não estão, mas estão apaixonados assim, beija, dê aquele beijo longo e demorado para você reviver esses momentos que vocês tiveram em algum momento da relação e com o tempo foi se perdendo. Mantenham a maneira de se referir um ao outro carinhosa como era antes. Então, às vezes era amor, minha gata, minha vida, e agora só está lá, Marciele, Claremília, nada disso. Retomem isso. Conversem, joguem conversa fora. Isso é muito importante. E nessas conversas de jogar conversa fora, conversem sobre aquilo que é importante para vocês. Um objetivo, né? Como a gente falou, um acordo, enfim, conversar sobre, de alguma forma, que vocês façam um alinhamento de expectativas, daquilo que você espera do outro, daquilo que você espera de você mesma e que você gostaria de ter ajuda do outro, tá? Agora, nesse mês dos namorados, não fique pensando, especialmente as mulheres, que o seu marido ou que o seu namorado vai adivinhar o que você quer se você ficar só dando indiretas. Evite as indiretas. Fale. E fale exatamente o que e como você quer. Com o tempo, eles vão conseguir adivinhar. Mas não é agora, porque primeiro precisa ter muita intimidade, muita conexão e muita conversa clara e objetiva para que o outro te conheça o suficiente e saiba exatamente o que você quer e quando você quer. Mas primeiro precisa fazer esse alinhamento aí de expectativas. Que incrível, Clary. Eu espero que essas tuas palavras, essas tuas dicas, orientações tenham sido suficientes aí para preencher o coração dessas mulheres que me acompanham aqui toda semana e também possam incentivá-las ao assistirem esse programa, fazerem exatamente isso que tu acabou de sugerir, né? Que é levantar de onde está agora, se o par não estiver do lado, se estiver do lado, melhor, porque daí vai ser algo mútuo. Se não, levanta, vai até o par e dá aquele beijo gostoso no seu par e diga o que você sente, diga eu te amo. Esse, em especial, é o mês, né? É a semana para que nós possamos demonstrar o nosso amor e que vocês possam seguir compartilhando
a vida por muitos e muitos anos e também demonstrando esse afeto, o respeito, crescendo juntos, trilhando juntos e que não apenas um mês ou uma única data do ano seja especial, para que o dia a dia como casal seja sempre muito especial. Te vejo na próxima semana. Até lá!